a sua alma. E muitas delas já se cumpriram. Passe o tempo que passar, mas tudo se cumprirá. O tempo dele. Ele é o Deus do impossível. Do nada tudo pode fazer. Nele vou esperar, sim, vou esperar. Em suas promessas. Vou prosseguir, vou até o fim. Vou prosseguir, vou até o Não é a morte, não é a prova, não é a dor que vai fazer eu desistir. Não é a morte, não é a prova, não é a dor que vai fazer eu desistir. Eu hoje estou em suas promessas, das promessas que Deus fez pra mim. Fez para cada um de nós. Me tirou do deserto, me exaltou no tempo certo. Mais uma vez. Vou prosseguir, vou até o fim. Vou prosseguir, vou até o fim. Não é a morte, não é a prova, não é a dor que vai fazer eu desistir. Não é a morte, não é a prova, não é a dor que vai fazer eu desistir. Igreja, Não é a morte, não é a prova, aleluia. não é a dor que vai fazer eu desistir. Não é morte nem morte. Não é a morte, não é a prova, não é a dor que vai fazer eu desistir. Levante as suas mãos e cante. Não é a prova. Isso, aleluia. Mais uma vez para nós terminarmos, não é a morte. Aleluia. Dor que vai fazer eu desistir de suas promessas. Aleluia. Senhor Deus, Pai amado, nós, Senhor, iniciamos esse momento agradecendo a Ti, Pai,
pois o Senhor tem cumprido suas promessas no meio desse povo, Pai. Não é por nós, Senhor, não é a nossa força, é a Tua graça, Senhor. E nós somos gratos por isso, porque o Senhor fez promessas, o Senhor cumpre aquilo que o Senhor promete, Pai. E não é a morte, Senhor, não é a prova, não é a dor que vai fazer o Filho de Deus desistir, porque está escrito: num dia que eu temer, eu hei de confiar em Ti, Pai. E por mais que possamos estar passando por provas, Senhor, por mais que muitos possam estar enfrentando enfermidade, o Senhor opera milagres nesse povo, o Senhor opera milagres em nosso meio, porque as promessas são Suas, Senhor. E nós temos fé que o Senhor derramará mais milagres nessa igreja, Pai. Que o Senhor curará o enfermo, Senhor. Que o Senhor traz de volta aquele que está perdido, Pai. Isso nos anima, Senhor. Pois ver essas maravilhas acontecendo em nosso meio é a prova que o Senhor está aqui, Senhor. E pedimos, Pai, continua, Senhor. Faça de nós o Seu santuário, Pai. Que nossos corpos, Senhor, nossas vidas, Senhor, sejam dedicadas a Ti a cada dia, Pai. Que cada irmão que porventura não possa estar aqui, mas esteja aqui em espírito, Senhor. Que possa buscar ainda mais da Sua palavra, porque o inimigo aproveita esses momentos, como ouvimos na escola dominical, para tentar enfraquecer, tentar esfriar. Mas o Filho de Deus, Ele tem fome, Senhor, e nós estamos famintos e pedimos que o Senhor derrame ainda mais alimentos em nossas vidas, Pai. Estamos certos que o Senhor irá, Senhor, dar essa tarde, essa noite, mais uma porção para nós, e sairemos daqui, terminaremos o próximo culto, Senhor, transbordando graça, alegria, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, pelo nosso pastor, Pai. O Senhor opera, Pai, milagres. Isso mostra que o Senhor é bom, Pai. Deus é bom, Senhor. E todos os irmãos agora que precisam, Senhor, em nome de Jesus, receberam já a sua cura, pois nós cremos nisso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor, amém. Uma boa tarde com Jesus, amém. Boa tarde, irmão Lourim. Boa tarde, igreja que está aí nos acompanhando também pela internet. Irmão Lourim, para mim é uma honra fazer parte desse povo. Para mim é uma honra, porque eu conheço tanta gente que não teve essa oportunidade, e Deus me escolheu para ser um dos tais. Deus me escolheu para ser mais um. Como que um cristão se sente, né, irmão Lourim? Isso é verdade, irmão Robério. Uma boa tarde com Jesus, igreja. Boa tarde, irmão Robério. De fato, nos sentimos honrados, privilegiados. Quantos, talvez, olhando ao olho natural, né, melhores que nós, e Deus escolheu a nós para estar aqui. E o que é mais importante, irmão Robério? Não fomos nós que escolhemos, mas Ele nos escolheu. Então é um privilégio muito grande, só em saber que fomos escolhidos por Cristo para estar aqui neste lugar, é um privilégio muito grande. E essa escola, irmão Lourim, igreja, essa escola que tivemos hoje, né, pastor Adalto falando, é Deus. O quanto isso nos responsabiliza como cristãos. A gente olhar para nós e perceber, será que eu estou transparecendo essa luz lá fora? Será que eu estou usando isso? Nós vamos abordar um tema hoje. O tema vai ser: os tempos difíceis te aperfeiçoam? Eu fiz questão, irmão Lourinho, a gente colocar uma pergunta, uma interrogação: os tempos difíceis te aperfeiçoam? Porque isso não é afirmação, não é verdade na vida de todos. Mas o cristão, ele usa o tempo difícil para se aperfeiçoar. Como isso está mudando você? Como que as dificuldades que você enfrenta, as provas que Deus coloca na sua vida, como que isso impacta você como um cristão, como pessoa? Então, os tempos difíceis te aperfeiçoam? Irmão Roberto, a escola de hoje, de fato, nos deu uma sacudida, né? Aquele que não sentiu o Espírito Santo revolvendo dentro de si, pode começar a buscar mais, porque tem algo de errado. Deus, de fato, hoje pela manhã, trouxe para nós aquilo que precisávamos ouvir, né? Aquele beliscão na nossa consciência. E aí vem essa pergunta, a qual vamos tratar hoje à tarde.
Como que você lida, né, irmão Robério, com os tempos difíceis? Isso te aperfeiçoa? Aí eu acrescentaria aqui, irmão Robério, isso te aperfeiçoa ou te desanima? Ah, está muito difícil, vai ser muito complicado passar por isso. Isso vai te aperfeiçoar ou te desanimar? A gente vê tanta pessoa vencendo na vida, a gente vê tanta pessoa, sabe, enfrentando situações e saindo vencedor daquilo, e Deus abençoa, né? E aí eu vejo que às vezes não, já vi muita gente perguntar, por que Deus ajuda um, não ajuda outro? Né? Por que Deus abençoa aquele irmão e eu não? Por que Deus faz isso por alguém aqui? Será que Deus tem uma panelinha? Eu gosto desse eu não gosto? Né? Qual que é o segredo que essas pessoas estão vencendo? Será que essa decisão de vencer não está hoje na sua mão? Na sua mão, de você ser um vencedor lá na frente? Né? Agora, aquela coisa, né, irmão Lourim? Como que você... Porque está escrito, né? A minha graça se aperfeiçoa, eu esqueci, na sua fraqueza. Né? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Né? Por quê? Porque na sua fraqueza, você tem que aproveitar esses momentos difíceis para se aperfeiçoar. Agora tem gente que não faz nada, só sofre e reclama. Tem gente que não busca a Deus. Tem gente que não enxerga a graça de Deus nesse momento quando precisa, né? Exatamente, e é justamente essa a diferença, irmão Robério. É só pegando um pouquinho aqui da escola, um tópico da escola. O pastor Edson diz assim, ó, ponha o Espírito Santo de lado e a igreja vai ser como as demais. Ou seja, ponha o Espírito Santo de lado e você vai ser como o resto que está lá, o resto do mundo que está lá fora, né? Somente reclamando, não sabendo aproveitar as oportunidades que Deus muitas vezes coloca à frente. Porque quando isso ocorre, só tem realmente uma explicação: você está de fato colocando o Espírito Santo de lado. Verdade, verdade. Deus nos dá a oportunidade, vamos aproveitar essa oportunidade, né? Eu queria pedir, pastor, de todo o coração, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Eu me emociono em ver o pastor Adalto aqui do nosso lado. É animador, é uma vitória para nós. É isso que nos mantém caminhando, sabe? É perceber que Deus está aqui, né? É perceber que tudo acontece de acordo com a vontade dele. Nada acontece fora. Irmã Vânia, você perdeu o irmão Elias, na vontade de Deus. Tudo no tempo de Deus. Deus nos deu, Deus levou, é dele. Nós vamos falar hoje um pouco do irmão Brana, quando ele viveu aquele momento com a Sharon, com a Hope. Satanás rodeou ele. E aí, o que é que você faz agora? Você fala que Deus te cura. Ele permitiu seu pai morrer nos seus braços, permitiu sua filha estar ali, sua esposa esperando para ser enterrada. E o irmão Brana fala, eu podia falar, Satanás, você tem razão. Ele podia assumir naquele momento, você tem razão. Rapaz, mas irmão Lourinho, quando a gente tem uma mensagem, o pastor Edson falou hoje, a diferença entre nós e o mundo é a mensagem. Mas quando a gente tem essa mensagem, a gente fala, afasta-se de mim, Satanás. Né? Afasta-se de mim, Satanás. Agora, para você falar disso, você fazer isso, você tem que se aproximar da mensagem. Porque senão você não está afastando o Satanás de você, ele está levando você. É você que está se afastando. Eu fico muito feliz. Vamos ler a Bíblia, irmão? Vamos ler a Bíblia. Depois eu queria, parece que o irmão Samuel vai cantar um hino. Salmos 56, versículo 3. Só um versículo. Salmos 56, versículo 3. Depois o irmão Samuel Carlos vai cantar as 10 virgens. Só um versículo, encontraram? No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Vamos todos juntos falar bem forte, vamos lá? No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Que maravilha, né? Vamos ouvir então o hino.
das 10 virgens não tardará a se cumprir. Sabemos que já se aproxima o dia do Mestre vir. Meia-noite já se aproxima e o noivo não tarda a voltar. Cuidai de vossas lamparinas para não se apagar. Será um dia de grande alegria para os que estiverem na luz, porém dia de amargura para os que deixaram Jesus. Meia-noite já se aproxima e o noivo não tarda a voltar. Cuidai de vossas lamparinas para não se apagar. Irmão, tu que estás desviado, procura te consertar. Estamos te avisando para depois não chorar. Meia-noite já se aproxima e o noivo não tarda a voltar. Cuidai de vossas lamparinas para não se apagar. Meia-noite já se aproxima e o noivo não tarda a voltar. Cuidai de vossas lamparinas para não se apagar. Obrigado, irmão Samuel. Vamos cuidar das nossas lamparinas para que elas não se apaguem. Mas voltando aqui ao tema, né, irmão Robério? É uma pergunta que você responde para você mesmo. Você não precisa falar para ninguém, só para meditação. Os tempos difíceis te aperfeiçoam? Quando você está numa dificuldade, você simplesmente coloca nas mãos de Deus e sabe que aquilo vai passar? Ou você vai ficar ali resmungando, reclamando? Porque é o que normalmente aqueles que estão afastados, como foi falado aqui, do Espírito Santo, fazem. Mas nós também aprendemos aqui hoje de manhã que o que fazia a diferença em Israel era o Deus que estava com Israel. No momento em que Israel... A maneira, irmão, em que Deus ama trabalhar com seus filhos é em tempos difíceis. Quando está tudo fácil, ninguém ora como deveria orar. Ninguém tem fome de Deus como deveria ter. É maneira, infelizmente, isso não é masoquismo, mas o ser humano tem que ser trabalhado assim. Deus que fez o ser humano, Ele achou melhor a via pela qual Ele educar esse ser humano é assim. Boa inspiração. Os tempos difíceis te aperfeiçoam. Ou seja, o que você está colhendo para a sua vida espiritual dos tempos difíceis da sua vida? É uma pergunta muito profunda, muito inspirada, que devemos tirar lição profundíssima, prática disto, porque realmente é em tempos difíceis. Foi lá em tempo difícil que
que o quarto homem se fez presente. Foi em tempo difícil que a coluna de fogo se fez presente na cova dos leões. Foi em tempo difícil que William Branham perdeu a esposa, filho, filha, tudo, pai. E ali ele disse: eu precisava daquilo, porque em mim havia excesso de William Branham. Então, se nós soubermos ter humildade de colher o melhor de Deus em tempos difíceis, será a nossa grande vitória. Eu penso que para mim é a maior oportunidade da minha vida, é essa agora, daqui para frente. Porque eu estava morto, eu vi a morte na minha frente. Em tempo difícil, o diabo me encarando e dizendo que ia me levar. Mas Deus estendeu um cordão da glória. Aleluia. E não permitiu eu ir. Amém. E eu entendi 100% que é para o benefício da igreja. Aleluia. Que é para o benefício da igreja. E mais do que nunca eu colho essa lição inspirada que vocês trouxeram agora. Em tempos difíceis é que nós aperfeiçoamos melhor o nosso homem interior. Amém. Não é em tempos fáceis, não é em berços floridos, mas em berços amargosos, fases amargosas, é que nós extraímos o melhor de Deus. Branham fala justamente isso na mensagem Sede. Ele disse: às vezes é lá no leito do hospital, de costas na cama, é que Deus extrai o melhor do homem. E é pura verdade. Eu estava na UTI, morto praticamente, mas Deus me deu uma segunda chance, dizendo: é em tempo difícil que eu vou te revitalizar. Amém. E aqui estamos, não desanimado, de jeito nenhum. Eu não estou aqui desanimado, não estou aqui como um coitadinho, não. Estou muito encorajado. Amém. Tudo que eu quero é dar meu tudo para Jesus. Amém. Para a obra, para o ministério, porque esse povo é a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Se eu conseguir isto, será minha maior vitória, parar na brecha, desde a criança até o mais velho. Deus console a irmã Avane. Irmão Elias, Deus tinha um propósito na vida dele. Ele está seguro. E assim cada um de nós. Nada é nosso gol, tudo é nossa vitória. Verdade. Nada é nossa derrota, tudo é nossa vitória. Mais uma vez Satanás está mais pisoteado, derrotado por aquele que nos amou, que é Jesus Aleluia. Cristo. Satanás, nós não estamos derrotados. Aleluia. Nós não estamos amedrontados. Nós não estamos fracassados. Não. Somos mais fortes Amém. do que nunca Glória a Deus. em Cristo Jesus. Aleluia. Este evangelho, amados, não é um mito. Essa mensagem não é um mito. Mais do que nunca eu volto convencido disto. Essa mensagem é puro Deus. É Deus. E se eu mergulhar nisto, eu serei um pequeno Deus. E é o que eu quero fazer na minha vida que me resta. Sei lá quantos anos me resta. Mas o que eu quero é me mergulhar nisto. Porque esta mensagem, ela é Deus, 100% Deus. Amém. Se eu me mergulhar nisto, estarei no lugar mais seguro da minha vida. Aleluia. Mais seguro. Mas parabéns pela inspiração. Os tempos difíceis te aperfeiçoa. Muitos pegam os tempos difíceis para reclamar, para se tornar um coitadinho. Isso não é para cristão. Cristão pega os tempos difíceis para reverter em bênção, reverter em crescimento, em subida espiritual. Tempos difíceis devem nos canalizar para crescer na fé, confiar no Deus imutável, que está acima de qualquer doença. O diabo está feroz, ele queria me levar, porque ele não gosta de mim. Eu agradeço a Deus porque ele não gosta de mim. Oh, glória. Eu gosto é de Jesus. Eu não tenho nada a ver com o diabo. Mas mais uma vez, tempos difíceis, nós tiramos o melhor de Deus em tempos difíceis. Aleluia. Amém. Levantemos nossa fronte, igreja. Agora é hora de fé para vencer. Fé. Não é hora de coitadinho, de dozentes. Não.
Agora é hora de fé, e fé para vencer. Aleluia. Encorajamento. Obrigado, pastor Edson, pelo esse apoio tão maravilhoso, essa escola sobrenatural que o senhor trouxe para nós hoje de manhã. E é assim que nós vamos. Continue pregando essas verdades lá para a sua região. Povo de Deus ama ouvir esta verdade. Aleluia. Não interessa quantos relaxados pastores que tem no Brasil ou no mundo. Não é por isso que justifica nós sermos relaxados. Há um céu para o nosso povo ir. Aleluia. Esse povo vem para agarrar em cada palavra que nós pregamos. E isso nos responsabiliza muito. Eu estava lá no hospital e esse sentimento me veio muito profundo. Esse povo, ele agarra em cada palavra que a gente ensina. Ai de mim em trair a confiança séria desse povo. Que Deus me ajude a ser um crente como nunca fui na vida. Parar na brecha desde a criança até os velhinhos. Mas levar esse povo ao reino eterno. Reino eterno. Portanto, não é hora de tadinho. Heróis nunca reclamam. Heróis nunca murmuram das situações, das fases, dos tempos difíceis. Heróis faz extrair o melhor de Deus em tempos difíceis. Líderes nunca ficam prostrados. Minha esposa não queria que eu viesse. Eu disse, não, eu vou morrer grudado no cabo do arado. Mas eu quero estar junto com o meu povo, lutando junto. Nada vai nos deter nesse caminho. Aleluia. O caminho do campeão não tem fim. É a eternidade que nos aguarda. Verdade. E assim vamos, amados, com fé, com encorajamento, com destemez, com galardia, porque a mensagem que cremos não é um evangelho comum. Não é um evangelho comum. Não. Tabernáculo da fé, não importa o quanto eles relaxaram, mas o tabernáculo da fé ainda traz um slogan de seriedade. E nós carregamos isso na nossa alma. E enquanto Jesus permanecer ao nosso lado, nós estaremos com essa bandeira de arrebatados, de crentes que é a divindade encarnada. Esta mensagem é a divindade encarnada na igreja. Amém. Esta mensagem profética é Cristo na igreja. Amém. Eu amo isto e não tem quem me convença a pensar diferente disso. E assim vamos, amados. Parabéns, irmão Robério, irmão Lourinho, obreiros, pastor Samuel, vocês, diáconos, pastor Edson, com esse apoio maravilhoso. Parabéns, toda a igreja, as orações. Agradeço muito. Vocês é a força da minha vida. Amém. Vocês é o estímulo da minha alma. Eu amo vocês. Se eu amava, vou amar muito mais ao ver a prestação carinhosa que vocês têm prestado. O Brasil todo tem ligado para minha família. Mas assim vamos. O médico, a junta médica constatou, conclusão deles, a partir do 12º dia, a gente não contamina mais. E eu já estou no 15º dia. Então não tem perigo mais de contaminação. Essa é a junta médica, eu estava internado lá no Hospital Dyer. Eles me disseram, você tem que repousar tudo, mas não tem perigo mais de contaminação. Minha família toda pegou, mas está tudo bem, todo mundo está bem. E enquanto não sair a vacina, vai ser assim, gente, não tem como. Enquanto não sair a vacina, nós vamos ter que, todo mundo vai ter que pegar para criar imunidade. Porque todo mundo está vulnerável, só sai da vulnerabilidade quando pega. Aí o organismo cria anticorpos e aí não tem perigo. Mas o conselho é esse: mantenha a sua imunidade alta, cuide bem da sua imunidade, sua saúde, que ela é relativa, uns atacam mais, outros menos, mas se você tiver com a imunidade boa, você vai ter menos choque. E Jesus é maior do que esse vírus. Amém. Jesus é maior do que esse demônio. Se é demônio, mas Jesus é maior do que esse demônio. Amém. Vamos lá, irmão, vamos trabalhar. Amém. A igreja respondia, a igreja primitiva respondia, era com trabalho. Eu estou com vontade de pregar hoje já, mas o pastor Edson está aí pronto. Vamos. Aleluia. Amém, amém. Amém. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
E a maior aflição, creio, que Jesus passou foi quando ele estava ali no Calvário, e o diabo pensou que ali ele tinha feito um gol, ele teria vitória, mas foi a maior derrota, não é isso, irmão Robério? A maior derrota que o diabo teve foi quando Jesus foi levado ao Calvário, porque ali ele mostrou para Satanás que nada poderia parar aquilo que ele havia de trazer para nós, que era justamente a ressurreição, a vida eterna. E o diabo teve ali a sua maior derrota num momento de aflição. É verdade, né, irmão Lourim? E eu notei essa frase, ó, as grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Né? Você vê o metal, né, quando passa pelo fogo, né? Até a pipoca, irmão Lourim. A pipoca quando passa pelo fogo, o milho, né? Quando passa pelo fogo, ele vira pipoca macia, né? Essa semana eu aprendi um nome, eu não sabia, é piruá. Alguém sabe o que é piruá? Tem todo mundo, só eu não. Mas agora sabemos piruá. juntos. Piruá, eu não sabia. É o milho da pipoca que não estoura. Ele passou pelo mesmo fogo, pela mesma temperatura que os outros, mas ele não sofreu transformação. Às vezes pertencia até à mesma espiga. Isso. Mas ele não se aperfeiçoou, né? Ele não serviu para nada. Ele passou pelo fogo. Algumas pessoas são como piruá, né? Enfrentam dificuldades, sofrem, pagam um preço alto, mas saem da dificuldade. Quando Deus dá a graça de sair, sai a mesma pessoa rancinza que entrou, sai a mesma pessoa reclamona que entrou, não aprende, né? Então aproveite, use as dificuldades da sua vida e aperfeiçoe a sua fé. Veja Deus, cresça, usa isso, não seja uma piruá, né, irmão Lourim? Não seja uma piruá. Irmão Robério, mas tá tão difícil, tá difícil até eu mudar, eu me aperfeiçoar, porque eu perdi emprego, minha vida, meus filhos, está tão difícil, não tem mais esperança, ou sabe, está tão ruim. Tem uma frase, todo mundo sabe, já ouviu aquela frase, né? A esperança é a última que morre. Rapaz, se a esperança é a última que morre, irmão Lourim, ela é depois de muitas coisas já se passaram, né? Quando a esperança morre, a pessoa perde a esperança, é porque a coisa está, né, já secou a esperança. Mas quem ama a Bíblia? Eu amo a Bíblia, irmão Lourim. Nossa, eu amo a Bíblia, porque ela responde isso. Você ama a Bíblia? Amém. Está escrito, e Abraão creu contra a esperança. Olha que maravilha, quando você perde a esperança e você lê isso, e Abraão creu contra a esperança. Porque esperança, irmão, não é de crente. Não é. De crente é fé. É fé. Fé de Abraão. Esperança é de incrédulo. Isso. Esperança é de incrédulo. Irmão Brando disse, a esperança espera, porém a fé já tem. Isso. A fé já tem. Esperança não é um atributo que cristão possui e usa, porque ela falha. Nas horas dos apertos, a esperança perde o estímulo e te deixa na mão. Te deixa na mão. Eu tenho chegado a essa conclusão esses dias. Tudo que é natural vai nos deixar na mão. Verdade. A única coisa que nunca vai nos deixar na mão é Cristo. É a fé de Abraão. Verdade. É a palavra pura. Esperança, irmão, não alimente isso não, que isso é da carne. É da carne. Ela falha, ela vai te deixar frustrado na margem do caminho, triste, com a cara no canto da parede. Por quê? Porque é elemento humano. Abraão nunca teve esperança, foi fé. E fé é uma coisa assegurada. Ele já tinha o menino, não tinha fisicamente, mas na alma dele disse, o menino é meu. Isso. Não era esperança, era segurança, fé. Ele creu contra a esperança. Contra a esperança. Ele creu contra a esperança, porque se ele olhasse, você olhando com esperança para a sua carne, Abraão ia ver um velho. Como Sara olhou, eu vi um velho de 100 anos, uma velha. No ventre condição. Já não daria nada. Sem condição. Né? Mas aí quando Abraão olhou com a fé, quando Jesus olhou para Abraão, ele viu Isaac. Isso. Ele viu multidões. Isso. Ele viu reis, ele viu rainhas, ele viu você, irmão Lourim, ele me viu. Isso. Então, é isso. Quando você está passando por momentos difíceis, você precisa de ter fé. Isso. Você precisa alimentar a sua fé. Isso. E não ver para a sua dificuldade com os seus olhos da carne. Não. Com os seus olhos procurando explicações.
né? Você vê aquela pessoa, irmão Lourinho, que quer saber o porquê de tudo, né? Mas por que isso, por que aquilo, por que? Porque nunca entrou em Sempre Cristo. questionando. Nunca entrou em Cristo. Quando você entra em Cristo, as perguntas acabam. Em Cristo, os questionamentos acabam. Você diz, Deus sabe melhor. Era a resposta que o irmão Brana dava para todos os questionamentos. Deus sabe melhor. Hebreus 8, 28. Todas as coisas contribuem Dentro para o bem. disso, né, em relação à fé, não houve perguntas aqui falando de Abraão, não houve perguntas quando Deus pediu a Abraão o seu filho. Ele poderia ter questionado, naturalmente falando, Senhor, tu me prometeu e agora quer tirar de mim, por quê? Ele simplesmente obedeceu. Isso. Pela fé, ele simplesmente obedeceu e subiu ali simplesmente repetindo. E quando era lhe perguntado pelo seu filho, e o cordeiro, papai? O Senhor proverá. Amém. Pela fé, ele já afirmava que o Senhor haveria de prover um cordeiro. Sim. Aí. É verdade. E aqui, ó, na história do irmão Brana também enfrentou, você lê a história do irmão Brana, fases difíceis, depois a gente vai falar sobre isso, mas quando ele conta que a história, na mensagem Não Sabeis, ele resume essa história, falando que não tinha mais, estava ali a Sharon, né, Hope, ele estaria enterrando a sua esposa, a sua filha, ele perdendo quem mais ele amava nessa terra ali, a sua filha, a sua esposa, né? E aí Satanás, às vezes, ataca a mente da pessoa, e começa com as perguntas, né? E começa com os porquês, né? Quando ela se foi, esvaziei ali, ele conta que a médica deu um remédio para ele, ele jogou fora, e ele clamou a Deus, ó Deus, o que tem feito? Tu és um Deus bom, por que a deixasse morrer e me deixasse detendo-lhe os bracinhos assim? Ele estava falando de Sharon aqui, né? Por que deixar-te ir? Ali está Billy estava mal, né? Billy Paul, morrendo, aqui está ela morrendo, no caso Sharon. O que eu tenho feito? Diga-me. Bom, é melhor ir com eles. Nesse momento ele desejando ir, né? Abri a porta e aí não havia mais enfermeira. Ele foi lá ver Sharon. E aí logo Satanás se aproximou do meu lado. Ali. Nesses momentos Satanás ele é traiçoeiro. Vem bombardear. Ele vem tentar tirar a sua fé. Vem tentar tirar a sua promessa. Ele vem tentar transformar você nesse piruá, para você não se aperfeiçoar e muitas vezes desistir. Logo Satanás se aproximou ao meu lado e ele disse, dissestes que ele era um Deus bom? Eu disse, sim, eu disse. Dissestes que ele era criador? Bom, então por que morreu teu pai em teus braços e tu lhe chamastes um pecador clamando por sua vida? Por que morreu seu irmão nos seus braços? E você no púlpito pregando uma semana antes, no outro parágrafo ele fala, tu não me podes dizer que há um Deus, que não há um Deus, irmão Brana falando, você não pode me dizer que não há um Deus, porque eu já ouvi. Porém ele estava me dizendo que ele não tinha cuidado de mim. Ele disse, ali está a sua esposa, teus filhos estão ali, muito logo, teu pai está enterrado. Teu irmão está enterrado, tua esposa vai ser enterrada amanhã, e aqui está outra menina morrendo. Ele é um Deus bom, ele é curador, és um nércio. O que ele fez? Satanás tentando a fé, e ele faz isso com você. O que ele fez? Estava trabalhando de fora, agora nesse primeiro homem. Ele estava trabalhando na esperança. Isso, bicando a casca. Ele estava trabalhando no seu homem de fora. Ele disse, agora olha tu, sabes que uns anos antes que você aceitasse isso, as pessoas pensavam bem de ti, vivias uma vida limpa. Qualquer mocinha na cidade queria sair contigo porque se sentia limpa e decente. Eu posso colocar-me de pé diante delas, eu nunca insultei uma, nunca disse nada. E as pessoas te queriam bem, porém, o que és agora? Um fanático religioso, Satanás atacando. Oh, bendito fanatismo, Jesus. Bendito fanatismo. Todas as dificuldades, irmão Brana falar, dificuldades, era verdade, sim, era. Veem essas coisas se movendo juntas, o arrazoamento de fora e o espírito se movendo junto. Isso é verdade, Satanás. Estava morrendo a filha, estava morrendo a esposa. Então, Satanás de novo, então dissestes que era um curador?
Irmão Bruno responde: sim, isso é. E você pedindo, chorando, e o povo dizendo a você que não era assim, que está muito fora da risca, sua própria gente lança você para fora disso, sua própria igreja batista lá lançou você fora pela porta, pela mesma causa. Irmão Bruno responde: sim. Seu pai ali sepultado, sua esposa esperando para ser enterrada, e aqui a tua menina, como de uns 15 minutos não será mais, e ele é curador, teu próprio sangue e carne, uma palavra dele e curaria a menina. Ele tentando a fé ali ainda, né? Tu disseste que ele é curador, as pessoas tratam de lhe dizer, seus pregadores te disseram, está todo decomposto, está bem louco, te tens tornado um fanático religioso, e tu disseste que ele te ama. Pode ele te amar? E como chorastes por teu pai, noites após noites. E ele conta a história aqui, né? Irmão Brana responde: vem, esse é o homem interior. Perdão, tu disseste que, no parágrafo 95, tu disseste que me dizia era verdade. Tudo que o Satanás dizia, irmão Brana fala, eu estava passando por isso. As dificuldades vêm, Satanás leva, né? Tudo que me dizia caía a risco, vem. Estava a ponto de dizer que, se é assim que ele quer portar comigo, então não sirvo a ele. Por um ponto, um homem de fora disse isso, né? Assim que disse isso, veio algo em algum lugar, muito dentro de mim, que disse: quem és tu? Quem és tu para pensar isso? Aleluia. Oh, meu Deus. O Senhor deu, o Senhor tirou. Aleluia. Vem. Esse é o homem interior, não arrasou. Sim. Olhei para trás e pensei, como vim à terra, vim de um montão de beberrões. Como cheguei aqui? Quem me deu a vida? Quem me deu aquela esposa? Quem me deu essa menina? De onde veio minha esposa? De onde veio minha vida? E eu disse: embora ele me mate, ainda assim confiarei nele. Afasta-se de mim, Satanás. Aleluia, aleluia. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Quando você não está razoando, você tem essa força. Sim. Quando você se transforma no fogo, você tem essa força. Sim. Mas você precisa buscar. Sim. É como aquela história do passarinho na mão daquele homem mau, querendo insultar o mestre. Aquele passarinho estava vivo na mão dele, e ele perguntou para o mestre: esse passarinho está vivo ou está morto? E ele tinha planejado antes que, se o mestre falasse que estava vivo, ele ia matar aquele passarinho, ia mostrar que aquele mestre estava errado. E se o mestre falasse que estava morto, ele ia só abrir e mostrar que o passarinho tinha vida, e o mestre estava errado. O que acontece é que o seu destino, a sua vida, Deus está pondo aqui, e você decide se aperta ou se vive. Você decide isso na sua dificuldade, no seu aperfeiçoamento. Será que você está preparado para enfrentar e responder? Você é que vai decidir se vai morrer ou se você vai viver. Isso. É você, sua alma, que vai decidir. Satanás quer desmoralizar a sua fé. É desse jeito. Mas a decisão está aqui. Está em nossas mãos. Está em nossas mãos. Irmão Robério, igreja, vamos dizer assim, o grande problema, se é que podemos dizer que isso é um problema, é que Satanás, ele não vem com mentiras. Ele fala de fato o que está ocorrendo, ele fala verdades. Só que está em nossas mãos decidir se aquela verdade que Satanás fala que é uma verdade natural, ela vai ser a base para que nós prossigamos ou para que a gente pare. A gente é que decide, porque Deus, ele nos dá algo diferente. Ele não nos dá o arrazoamento, ele não nos dá a esperança, como já foi falado, ele nos dá a fé. Essa é a diferença. Deus nos dá a fé. Isso é que faz a diferença para nós. E aí, irmão Lourinho, eu penso muito nisso, porque muita gente pergunta por quê? E essas perguntas têm levado muita gente para o inferno, irmão Lourinho. Muita gente perdendo a vida espiritual por questionamento, por razão. Irmão Bruno fala assim, a palavra de Deus triunfará seja onde for.
Então eu sabia que havia algo dentro de todas essas coisas, algo dentro de todas as emoções e tudo o demais assim. Havia um homem dentro que se manteve nessa hora. Nada mais o podia haver feito. Toda razão, tudo que eles mostraram, tudo provado que era errado e estava no erro. Porém a palavra de Deus, que estava predestinada antes da fundação do mundo, se manteve dentro. Então a razão, ela existe. Faz sentido você sentir dor quando você perde alguém. Irmão Brano sofreu. Você está num homem de fora, ele sente. O próprio Cristo chorou quando chegou ali diante do túmulo de Lázaro. Ele, homem, chorou. Então a emoção, essa dor da separação, ela faz parte do natural. Às vezes, irmão, a gente pode imaginar Deus lá no céu olhando para a gente aqui, para os seus filhos aqui, falando: vai meu filho, e vai torcendo por você, sabia? Quando você está ali, ele fala: vai meu filho, eu te ajudo, vai. E muitos desistem. Por quê? Tem algo muito maior que pode. Você apenas tem que saber a decisão que você está tomando quando você está segurando isso na sua mão. Tem gente trocando por coisas muito pequenas, né? Hoje o pastor Edson deu uma escola tremenda falando sobre nosso comportamento, a nossa aparência, quem nós estamos. Nós estamos trocando pelo quê isso? Nós estamos priorizando o quê? Robério, o valor que nós temos espirituais, jamais nós queríamos equiparar, trocar por essas pragas de celular, redes sociais. Se é lixo em relação ao que nós temos de espiritual. Essas mulheres maquiadas, cabelinho cortado, crente que diz ser da mensagem, cortando o cabelinho, querendo parecer com as mulheres lá do mundo. Elas nunca entraram véu adentro. Se tivesse entrado, não, jamais elas queriam equiparar com essas modas, essas rainhas de beleza lá de fora. O que nós temos, irmão, é milhões de vezes maior do que o que elas têm, com seus cabelinhos cortados e com suas Max Factor toda arrebocada. O problema é que nós, o povo da mensagem, não entramos véu adentro. Por isso que estamos copiando lá de fora o que Israel fez com as outras nações. O dia que nós entrar véu adentro, irmão, nós vamos ter nojo de ver uma mulher cabelo cortado. Nossas irmãs vão ter nojo de ver uma mulher pintada. Ela vai dizer: Deus, isso é inferno, não quero isso nem para minha maior inimiga, nem minha maior inimiga. O problema é que estamos rasos na fé, cheio de cobiça com essas striptease aí do mundo, e queremos portar igual elas. Elas estão no inferno e nós queremos ser infernais igual elas. Nós estamos precisando, irmão, de culto de altar, de entrar véu adentro, nascer de novo, para perder esses apetites sujos. É um apetite do diabo que está vindo na carne do povo da mensagem. Não é só no Pedregal, não, é no mundo. É no mundo todo, esse batismo do inferno. Falta de véu adentro. Entrar em Cristo. Esses apetites sujos vai evaporar se nós fizer isso. Eu penso, pastor, esses últimos tempos a gente tem visto, né, testemunhos que é uma grande mensagem. Só o fato de saber já é uma mensagem para nós. As pessoas trocando, pastor, 80 anos, a eternidade por 80 anos. Não é? Alguns vivendo menos. Mas eu falei domingo passado e me traz uma felicidade tão grande quando eu vejo notícia, pastor, que tem um cristão partindo, e antes da partida ele fala: eu vi Jesus ali, eu vi irmão Brano, eu vi Jesus. Não é? O irmão Elias falou: algo bom vai acontecer hoje. Ele não sabia na carne dele, mas o Espírito Santo, a alma dele sabia. Algo bom vai acontecer hoje. E você está trocando ver Jesus pelo o quê? Em troca de quê? Em troca de quê? Pelo arrazoamento em muitos momentos. É preciso fazer essas perguntas para a gente mesmo. Nosso grande problema é que nós não estamos nos questionando sobre nossos desejos.
Nós precisamos nos questionar mais a nós mesmos. Por que eu quero isto? Vem um desejo ruim. Primeira coisa, você tem que o homem de dentro te questionar. Dizer, para que isso? Isso vai te servir para quê? Para que você quer isso? Você mesmo faz essa pergunta. Se o povo da mensagem começar a se questionar mais sobre seus desejos, irmão, esse diabinho nojento vai pôr o rabinho no meio das pernas e vai ter que ir embora. Mas o problema nosso é que nós não estamos nos questionando sobre nossos desejos. Tudo que vem, a porteira está aberta e nós vamos, sou humano mesmo, afinal de contas estamos na dimensão humana, deixa. E o diabo encarreta de praga em nossas vidas, vida cheia de opróbio, sujeira, e tudo que o diabo quer é isso. Porque nós não estamos nos questionando, pastor Edson. Nós precisamos nos questionar mais a nós mesmos. Motivo objetivo. Para que você quer isso? Eu quero isso. Para quê? Isso vai te edificar em quê? São perguntas que devemos fazer para nós. Se nós fizermos, nós vamos ter que ter uma resposta. E a resposta como cristão vai ser: se é vulnerável, se não te edifica. Aí você vai ter força para revidar. Mas nós estamos muito tímidos, a verdade é essa. Estamos tímidos na fé. Verdade. E se você hoje vive nessa situação que você está tendo que lutar contra isso, né? A gente fala sobre mudanças, nos últimos cultos a gente falou sobre mudanças, né? Se você hoje tem que fazer uma mudança, se hoje você sente esse desejo, você pode mudar. Você pode mudar. Sim. Mas o pastor Edson falou hoje, muito bem, hoje de manhã, pastor Edson. Se você fala, tá com esse vocabulário, cara, né, para lá, se você está usando esse vocabulário, está sentindo essas vontades, com quem que você está andando? Que tipo de espírito está rodeando você? Não é? Ele fala, irmão, acho que pegando mais um destaque, pastor Edson, a escola realmente, a gente tem que ver e rever, ver de novo. Ele disse, nós estamos olhando tanto para o mundo que não nos impressionamos mais com Deus. O pastor Edson falou isso hoje. E é o que está ocorrendo na maioria das vezes. Nós estamos querendo ser iguais aos demais, nós queremos ser iguais aos outros, como aconteceu ali com Israel, queria ser igual às outras nações. E o que ocorre? Opróbrio, como o pastor acabou de falar. As pessoas querem ter companheirismo com Deus. Né? As pessoas querem ter companheirismo com Deus, querem receber de Deus a bênção, querem receber de Deus a cura, querem ter companheirismo. Mensagem: convencidos, então preocupados. O irmão Bosworth perguntou para o irmão Brana: você sabe o que é companheirismo? Você sabe o que é companheirismo? E o irmão Brana disse: eu creio que sim. São dois companheiros num só barco. Então aqui estamos, porém nós temos companheirismo. Dois companheiros em um só barco. E aí você quer colocar Jesus no seu barco, e Deus querendo remar a sua vida para um lado e você remando para o outro. Para que lugar que você vai? Será? Deus não é invasor. Não. Ele, no Espírito Santo, ele não é invasor, que vai forçar você. A decisão está aqui na sua mão, de vida ou de morte. Irmão, mas só se for no outro microfone, por conta da... A decisão está na sua mão. Nesse período, deixa só eles falarem aqui, porque... Por conta de segurança. Vocês me perdoem. Mas isso aqui é muito forte isso. Uma pergunta: o que é companheirismo? São duas pessoas em um só barco. Agora, em que direção esse barco, né, irmão Lourinho, está tomando? Isso. Para se ter companheirismo, tem que os dois estar remando na mesma direção, né? Como que vai fazer um remar para leste e outro para oeste, né? Então, companheirismo... Primeira coisa é isso, os dois têm que estar remando na mesma direção. Com Deus, você tem que remar na direção de Deus. Exatamente. Palavra, qualquer coisa que ferir a palavra, eu estou fora disso, você também. Você está fora disso. Meu companheirismo é com a palavra. Se quer ter companheirismo comigo, entre na palavra. Se não entrar, está fora de mim. Se cada crente for taxativo assim, irmão, nós vamos vencer muita coisa psíquica que vem querer nos molestar. Aí quando você tem esse companheirismo com a palavra, quando você tem esse companheirismo de espírito, aí, pastor Edson, você vence isso que o pastor pregou hoje de manhã, né? Os costumes do mundo, você começa a ter força para vencer. Não quer dizer que isso vai sumir da sua vida. Não, Satanás, você está no mundo, o mundo vai te tentar. Vai aparecer propostas. Mas aí, é o que o irmão Brana colocou aqui, quando Satanás estava tentando ele. O seu homem interior reage. Agora tem muitos que têm um homem interior desnutrido.
anêmico, né? Como que você quer sobreviver, ser um cristão, se você não nutre esse companheirismo com Deus, né? Isso é que nos responsabiliza, eu diria, ao extremo, né? Porque essa nutrição é como o natural. O pastor Adalto acabou de falar, para que nós estejamos mais resistentes a esse mal que assola o mundo, é estar com a imunidade alta. E a imunidade espiritual, como que a gente faz para que ela esteja alta? Nós precisamos estar nutrindo a nossa alma, nós precisamos estar nutrindo o nosso espírito, e não tem outra maneira. Parece que as pessoas que não creem no que nós cremos, mas eles repetem sempre a mesma coisa. Paulo, ele fala, não vos canso de repetir as mesmas coisas. Então, o que nutre o nosso espírito, nada mais é do que o que nós temos em nossas mãos. Vem aqui de novo a frase, nós temos em nossas mãos, nós temos a Bíblia, nós temos as mensagens, nós temos os cultos. É a única forma de nós, de fato, aí eu faço a pergunta aqui novamente para reflexão, nós de fato, em tempos difíceis, nos aperfeiçoar, né? A pergunta é, os tempos difíceis te aperfeiçoam? Só com a alma nutrida, com a alma, com o espírito, com a imunidade alta, é que nós vamos conseguir, de fato, nos aperfeiçoar em tempos difíceis. Mensagem crendo em Deus, ainda falando exatamente sobre as dificuldades, né, que Abraão tinha, né? Natural, um velho, 100 anos. O Bruno fala, se a vontade de Deus fazer isso, sim, simplesmente Satanás assaltando você, mas crê em Deus, e o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Então Abraão estava na fé ali, conforme lhe foi dito, assim será a sua descendência, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, não circunstâncias, não o que as pessoas dizem, e se alguém já morreu, sendo que você tem a mesma coisa, não atente para isso, para o que as pessoas dizem, né? E aí ele fala aqui, ó, pois já era de quase 100 anos, nem para o amortecido ventre de Sara, não era impossível. Ela foi incluída nisso. Deus nunca deu a promessa a Sara, ele deu a promessa a Abraão, porém Sara foi incluída nisso. Ele fez a promessa em Cristo Jesus, e eu fui incluído nele. Aleluia! Você também foi? Amém! Ele fez a promessa para Abraão, mas eu fui, irmão Lourinho. Eu fui incluído nisso. Eu acredito. Você também acredita nisso? Amém. Então, não tem dificuldade. Não tem dificuldade que te derrote. Tem dificuldade. Tem doença. Tem fogo. Mas esse fogo te transforma. Esse fogo te afia. Aleluia. Deixa de ser aquela espada velha enferrujada. Usa esse fogo para te polir, te afiar. E use essa espada para derrotar Satanás. Essa é a maior lição que essa mensagem deixa para nós. Essa é a grande diferença, eu gostei disso, a grande diferença do mundo. Nós temos a mensagem. Aleluia. Amém. Estamos caminhando já para o final, né, irmão Robério, mas não posso deixar de passar isso aqui para a igreja. Todos nós já conhecemos. Mensagem, deixando escapar a pressão. Irmão Brana diz assim no parágrafo 97, este é o lugar de segurança, provido por Deus, onde Deus disse, o nome do Senhor é uma torre poderosa, os justos correm para ela e são salvos. Num tempo de enfermidade, quando a enfermidade tocar e o médico disser, não há nada mais que eu possa fazer sobre isso, não provoque pressão. Deixe escapar a pressão, chame seu pastor, deixe-o te ungir com óleo e orar por você. A oração da fé curará o enfermo, deixe escapar a pressão. Amém. Vem, é o conselho que o irmão Brana deixa para nós. Amém. Eu vou encerrar com a pergunta que eu comecei. Os tempos difíceis te aperfeiçoam? Reflita nisso e use isso em sua vida. Amém? Fomos ajudados, acredito que Deus
tem nos ajudado em tudo, né, irmão Lourinho? Irmão, ora para encerrar? Senhor Deus, Pai Celestial, como somos gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem proporcionado a nós, Pai. Mesmo em tempos difíceis, Senhor, o Senhor tem aperfeiçoado a nossa fé. O Senhor tem nos mostrado, Pai, que só o Senhor é Deus e que nós podemos, Pai, acreditar e confiar que há algo maior para nós. Nós sabemos, Senhor, que este mundo, ele só tem a nos trazer aflições, lutas, Pai. Mas nós cremos também, Senhor, que diante de todas essas lutas, há uma vitória lá na frente. Nós temos aprendido, Pai, diante da Tua palavra, que nós somos mais que vencedores. E para que sejamos vencedores, Pai, nós temos que de fato estar nos aperfeiçoando a cada dia com as lutas que nos cercam. Que o Senhor possa, Pai, ampliar esta fé em nossos corações, e que possamos, meu Deus, olhar para Cristo, que como sendo Ele, de fato, o único que o é, o único que pode nos ajudar. Obrigado, Senhor, por ter trazido de volta, Senhor, o nosso pastor. Obrigado, Senhor, por cada irmão que já esteve lá com esse mesmo problema, Senhor, e já está de volta. E aqueles que ainda estão lutando, Pai, para vencer esta etapa, que o Senhor possa, muito em breve, estar trazendo todos, Pai, para estar congregando conosco novamente. Continue, Pai, nos ajudando, aumentando, Pai, a nossa imunidade espiritual, para que possamos, meu Deus, passar estes momentos difíceis, o qual o mundo está passando, com fé, com altivez, e que possamos, meu Deus, de fato estar lá do outro lado dizendo: eu venci por Cristo Jesus. Muito obrigado pelo que o Senhor já nos deu nesta tarde, neste dia, e que continuemos, Pai, aproveitando mais de Ti. Unge o pregador que vai trazer mais no culto que vem logo em seguida, Senhor. Muito obrigado por tudo, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe.